No programa Check-in de hoje vamos entrevistar Alexandre Luiz Gerhardt. Ele que é natural de Porto Alegre, mas já morou em vários lugares, inclusive na Itália. Durante o período que passou lá, 6 meses, aprendeu o idioma italiano. Você está nos acompanhando agora pelo canal 15 da NET, assim como também canal 15 da Brasrede e ao vivo pelo Facebook. Pode fazer a sua pergunta, seu questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. Mande a sua pergunta para que a gente possa repassar o nosso entrevistado de hoje, que além de morar na Itália, conhece a Patagônia, o deserto do Atacama, assim como também outros lugares. Inclusive foi de jipe, do Rio Grande do Sul até o Pará. Alexandre, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in de hoje. Prazer é meu. Satisfação. Um pouco surpreso pelo convite, mas estamos à disposição. Mas você é conhecido pelos amigos, Alexandre, como alguém que viaja muito. Diz que é mais conhecido até como viagem do que as próprias viagens, não? Na verdade, eu viajo aí desde 93 profissionalmente, né? Eu tenho uma relação com o pessoal da Itália, fiquei muito tempo lá, fiquei quase meio ano lá, onde eu aprendi o idioma. E quando eu voltei de lá para o Brasil, eu comecei a fazer toda a parte da América do Sul. Então, eu passava de 6 a 8 meses aí fazendo a parte de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Costa Rica, sempre viajando profissionalmente, né? Isso, se eu fosse somar semanas durante um ano, eu ficava assim de 6 a 8 meses fora de casa. Então, eu fiquei um pouco com essa fama aí de viajante, porque as pessoas me ligavam, tô chegando, me ligavam, tô saindo. Então, tô no aeroporto, tô sempre, agora não posso, tô fora do Brasil. Então, fiquei um pouco, acho que a fama é maior que a quilometragem, mas ficou registrado aí. Não, mas tem muita quilometragem. A gente falava agora um pouco, uma das primeiras viagens que você fez em 93 foi para a Itália, né? Por que ficou lá 6 meses quase? Na verdade não era para ficar tanto tempo, era ficar menos tempo, né? O que houve? O que te fez ficar mais tempo? Eu recebi um convite a trabalhar para uma empresa italiana no segmento de produtos químicos para curtumes, e eu fui lá para fazer um trainee de 3 semanas aproximadamente. Mas estando lá, eu cheguei na situação que alguns funcionários tinham pedido demissão, um outro colega ficou doente, e eu vendo a dificuldade deles, que iam receber uma comitiva de 26 empresas japonesas, eles iam fazer um workshop na linha de moda de couro, né? E eu vi que o pessoal estava bastante atucanado para não dar conta por não ter dado conta do que tinha para fazer. Eu fui me oferecendo, quem sabe fico mais uma semana e mais 2 semanas, e assim eu fui ficando e acabou que eu acabei chegando aqui no Brasil praticamente uns dias antes do Natal. Fiquei lá mais para dar uma ajuda no pessoal. E o que foi bom, porque estando na Itália, no chão de fábrica, você acaba pegando a língua como as pessoas falam, né? Sem esse contato com o Brasil, naquela época não tinha essa questão de comunicação, não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada, tinha só a linha telefônica, que era cara. Então eu falava com a minha família 5, 10 minutos por semana e o resto só italiano. Então chegou ao ponto que eu já pensava italiano, falava italiano. E pessoalmente foi muito bom. É uma coisa que eu tenho uma relação com eles até hoje, são 20 e poucos anos que eu tenho essa relação. Hoje, se eu começar a falar italiano aqui, eu falo como se eu estivesse falando português, né? Ou seja, serviu como uma grande escola, até porque representava a empresa, a comunicação com eles também facilitou, né? Com certeza. Hoje a gente escreve, fala, é normal. E depois disso eu comecei a fazer a América do Sul, onde também, por força do destino, caía com o pessoal chão de fábrica, produção. Eu desenvolvi o espanhol, né? Naturalmente, viajando tanto, a gente precisou de outras ferramentas. Fui para o inglês, então, bem ou mal, eu falo 4 línguas, né? Viajar acaba abrindo, né, o leque, né, já da comunicação em especial, né? Mas precisa esse esforço, né? Com certeza. Eu, infelizmente, em função das viagens, então, eu acabei abandonando um curso que eu vinha fazendo na Univates, não conseguia conciliar minha agenda profissional com a minha agenda escolar, digamos assim. Mas estudei na na Universidade da Vida, né? A gente aprende muita coisa e eu acho que todo mundo tinha que viajar, né? O que você conheceu na Itália? Quais os estados lá? A Itália, o sul da Itália não, mas de Roma para cima eu andei por tudo, né? Eu aproveitava os finais de semana para me deslocar, porque quando eu estava lá, eu fiquei uma boa parte na região de Milão, do lado de Milão, 10 km de Milão, então conheci a região toda ali. Depois, no segundo período, eu fui para a região da Toscana, que eu ficava entre Firenze e Pisa. No meio tem uma região ali que eu ficava naquela... Que é muito forte do calçado, do couro, a né? moda do couro nasce ali, tudo que vem dali. Então aquela região eu conheço bem. E por estar lá
com tempo disponível no final de semana, eu acabava ciceroneando os clientes que vinham dos outros cantos do mundo. Então vinha cliente japonês, Bangladesh, Índia, Paquistão, Austrália. Como estavam no mesmo hotel que eu, para mim não botar um peso de um colega meu, perder o tempo dele com essas pessoas no final de semana, porque os meus colegas também viajavam. Então eu me predispunha a viajar com esses clientes. Então pegava um bilhete de trem, reserva de hotel, ia a Veneza, ia a Roma, ia a Siena. Passeava e trabalhava. Passeava, para mim era um passeio com tudo pago e com culturas novas, né? Então foi bacana porque além de pessoas de outros países, né, foram outras culturas. Se perdeu na Itália, né? Junto com pessoas. Vou guiar eles, acabou se perdendo. Tem essa história, não? Tem a história do... Eu cheguei na Itália numa quinta-feira sem saber falar nada além do português. E lá tinha um cliente japonês e um senhor de Bangladesh na empresa. Eles gostariam de conhecer Milão. Nós estamos a 10 km de Milão. E o colega meu italiano que vinha para o Brasil disse, não, vocês não se preocupem que final de semana o Alexandre vai levar vocês a conhecer Milão. Aí eu cutuquei esse colega, mas como? Eu não conheço? Ele, não te preocupa que eu vou te dar todas as dicas. Te dar um mapa? Tudo. Tu segue. Chegou sábado de manhã, eu acordo no hotel, vou tomar café, tá os dois me esperando e eu, e as dicas? E esse colega já tinha ido pro Japão. Mas, cabrito bom não berra, né? Descobri por acaso que do lado do hotel tinha uma estação de trem, resumo, foi na Mímica, chegamos em Milão, na Catedral do Duomo lá e começamos a caminhar. Caminhamos para cá e para lá, daqui a pouco eu queria voltar e me perdi. Então eu comecei a perguntar para as pessoas onde é que ficava a Chiusa, e ninguém entendia como que usa. O que é que usa? O que é que usa? Até que eu fiz para uma senhora, Chiusa. Ela disse, não é Chiusa, é Chiesa. Então eu estava perguntando pela fechada, né? Que Chiusa é fechado, quando devia ter perguntado pela igreja. Né? Então a Mímica ajudou, a gente acabou chegando no local. Mas é uma das tantas histórias que tem. Mas não esquece mais, né? Quando tu comete alguma coisa, alguma gafe, ou quando tu te vê numa situação apertada assim, tu nunca mais esquece essa palavra, né? Não, isso é bom, né? Com certeza. Se tivesse outros brasileiros, né, que falassem o italiano, possivelmente ou tu ia lembrar e tu nem ia se importar com isso, né? Eu acho não, tenho certeza que quando você viaja sozinho e está nessas situações, seja o espanhol, seja qualquer língua que for, tiver uma situação determinada, se te apertar, vai para a mímica, a partir do momento que a pessoa te deu a deixa, que a palavra é tal, se não esquece mais. Eu acho que isso que é importante quando você viaja sozinho. Eu passei mais de 10, 12 anos viajando 100% sozinho. E gosta de viajar sozinho, não? Profissionalmente, eu me obrigo a viajar sozinho, né? Mas quando eu vou a nível de lazer, eu gosto de estar com os meus amigos. Eu acho que é prazeroso tu poder desfrutar daquele momento com alguém. Por mais que tenha máquina fotográfica, digital hoje, fazer filmes, tu nunca consegue transmitir para quem olha uma telinha a situação do momento. Então tu tá em amigos, é bacana. Amigos, família, né? E de moto também. Porque viaja de moto também, né? Então, tem toda essa parte profissional, que eu viajei muito sozinho, né? O nosso amigo aqui, Lajado, aqui, o Vink, da Moto Mecânica, eu sempre disse que eu era sócio da Varig, né? Mas, pessoalmente, comecei a viajar de Jeep, que fui jipeiro, trilheiro de Jeep, e ultimamente a gente tem viajado muito de moto, que para mim é a grande viagem. Gosta? De todos os meses que andou, já viajou, moto é que mais te apaixona, não? Digamos assim. Eu acho que a moto é a que ensina mais coisas pra gente. Porque a viagem de moto é uma viagem diferente no seguinte sentido. Você não está vendo o cenário, você está fazendo parte do cenário. E depende do local que você for viajar, quando você for para o extremo sul da Argentina, região da Patagônia, a gente foi ao Ushuaia, extremo sul do Chile, você consegue literalmente sentir os elementos natureza. Vento, temperatura. Sol, pô, tá viajando, tá quente, abre a jaqueta, molha a camisa, mas tu sente o calor. Frio, te agasalha bem, mas tá ali, né? Chuva, uma capinha de chuva, eu sempre achava que é um grande problema viajar com chuva de moto, não é. Mete uma capinha de chuva, aprende com o motoboy da cidade que ele usa a capa de chuva certo, não adianta comprar aquela mais cara importada que não serve. Aprende com ele que a capinha básica é a boa. Mas o que me chama a atenção, e lá na Patagônia a gente aprendeu isso, é a questão do vento. O vento é uma coisa incrível lá, ele bate direto, batendo constante, assim, é tudo plano, grande parte é plano, ele bombando a 60, 70 quilômetros de lado na moto, então você pilota a moto escorado no vento, literalmente,
né? Se o vento parar, cai. Se parar, você vai ser fora do asfalto. Então é normal assim, você tá pilotando e daqui a pouco vê uma lufada de vento jogar o piloto lá na contramão, né? Então quando você está ali brigando com a sua moto, né, e vai passar um caminhão, então você vai ter que acelerar. Quando você entrar no caminhão, ele fez uma parede de vento, o vento acabou. Então você tem que cuidar para fazer a parede e parar de fazer ela para não entrar embaixo do caminhão. Porque você está forçando contra o vento acabou, você tem que cuidar para não entrar embaixo dele. E vai fazer aqueles 10, 15, 20 metros do caminhão, e quando você for sair, se você sair na pilotagem normal, o vento vai bater e vai te jogar lá no acostamento. Então você tem que entrar rasgando contra o vento. Então é um aprendizado grande, assim, o vento, ele é, para mim, assim, é um marcante. Tem algumas dúvidas do frio e também o nosso entrevistado de hoje foi de Jeep para o Pará, foi até Santarém, né? Isso. Quantas pontes de madeira, a comida, como é que é? Tem um monte ainda de novidades e perguntas ao nosso entrevistado de hoje. Você também pode perguntar. Mandar um abraço para o Tárcio Grandini, acompanhando nós aqui, que também nos auxilia. Um grande abraço. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com Alexandre Luiz Gerhardt, que viajou por várias partes do mundo. Voltamos com o programa Check-in de hoje com Alexandre Luiz Gerhardt. Ele que é natural de Porto Alegre, mas mora em Teutônia. Hoje viajou por várias partes do mundo. Está nos assistindo agora a Diane Hinterrose de Mato Leitão. E ela é surda e sempre acompanha o programa. E em sinais, né? Sinais, muito obrigado. A grande amiga Diane Mato Leitão. Obrigado. Tu vê que hoje a comunicação facilita, né, Alexandre? A gente está falando aqui de Lajeado, no Rio Grande do Sul, para qualquer parte do mundo, desde que tem internet, e fica digitalizado e a qualidade super boa, né? Perto do que é da nossa geração, do nosso tempo, se contasse ninguém acreditava. A gente é quase do tempo do sinal de fumaça, né? e hoje, viajando, essas viagens aí a nível Argentina, Chile, região desértica, patagônica, por mais que a gente esteja isolado, chegou em algum vilarejo, tá lá a internet. Uma coisa que me surpreende muito, a qualidade de internet que a gente consegue achar no sul da Argentina, no sul do Chile. Muitas vezes você vai para os locais, internet gratuita, né? Me chamou a atenção. E boa? No meio do nada, lá um containerzinho, energia eólica, ponto de internet boa. Mas isso no Chile ou Argentina? Na Argentina, mas no Chile também. Onde você for tem, geralmente, você vai, chega numa cafeteria, num posto de gasolina, tem comunicação. Sabe que o deserto do Atacama chamou a atenção, que parte do deserto no Chile, aí viu os postes com uma lâmpada e um painel solar em cima. É isso aí. O Chile desenvolvido, né? Ou seja, muito bom, asfalto de excelente qualidade. Não, mas tudo iluminado. Na região sul da Argentina também, por mais que seja região árida, semiárida, né? Você vai cruzar de cabeça não sei, mais 30, 50 quilômetros, vai ter um postezinho lá, uma energia solar, um botãozinho de SOS, nesse ponto eles estão muito além de nós aqui. A estrutura viária deles, claro, tem menos movimento, não é tanto caminhão, né? Mas é de causar inveja. E é uma coisa que as pessoas perguntam sempre, né? A questão, como é que é viajar para fora? Esse dia um amigo meu perguntou, gostaria de ir para o Chile de carro, enfim, como faço? Com a família, é difícil. Gente, a partir do momento que vocês cruzarem a fronteira, entrar Uruguai adentro, Argentina, chegarem no Chile, eu tenho certeza que não vão fazer só uma viagem, vão fazer muitas viagens, porque não tem esse estresse todo de trânsito que nós temos aqui. Essa questão de segurança lá é muito mais tranquilo. A criminalidade está em qualquer lugar do mundo, mas ela é muito menor nesses países, né? O cuidado, se você tiver um cuidado aqui, vai ter o cuidado lá igual, mas acontece muito menos coisas que aqui. E as pessoas têm essa dificuldade, elas acham que não dá, então elas se fixam unicamente a viagens organizadas por uma agência de turismo, que é bom, é muito bom, te dá um monte de comunidades, mas quando você fica muito engessado, você vai ver aquilo que o pacote te propõe. E quando você vai numa viagem aventura solitário com um ou dois amigos, você está por conta e consegue fazer o que pintar na hora você está fazendo. Então acho que facilita. Já viajou sozinho de moto, não? Não, tá nos meus planos de dar numa próxima viagem, era para ter sido agora que a gente voltou do Chile aí, que a gente foi até o extremo sul do Chile nessa viagem, de nos últimos dias dar uma abortada do pessoal, vocês vão que eu vou dar mais uma seguradinha aqui. Não viajei, mas eu não tenho medo de viajar.
né? Acho que as coisas vão... Se é para acontecer uma coisa, vai acontecer. E se é outra coisa, que as pessoas muitas vezes não vão com medo de... Não conseguem planejar tudo. Ah, mas se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Melhor não viajar, então. Não, acho que tem que viajar, porque vai acontecer. Mas está com medo, então realmente fica em casa, né? O Edu Bala passou aqui nesse programa. O Edu Bala, grande Edu Bala. Ah, a gente, né, viaja muito, viaja muito. E a gente, o Vale aqui, estou feliz de estar aqui conversando com vocês, mas nós temos grandes viajantes, tem o Edu Bala, tem o Ferioli, tem o Delmar, tem o Marte, Sérgio Barilli de Imigrante agora, que é um querido amigo. Tem muita gente daqui viajando. O Luiz Plain, que foi para o Alasca de moto, amigo nosso, né? Então a gente tem aqui no nosso nicho aqui de Vale do Taquari muita gente que viaja. Sim. Tem que viajar. E a gente vê quando vai para o sul, na Patagônia, chilena, Argentina, cada vez você vai encontrar menos localidades. Então, se abastece num posto de gasolina, está todo mundo abastecendo ali. Está comendo um lanche num botequinho, está todo mundo ali. Então, você vai encontrando os mesmos viajantes que eles vão mais ou menos fazendo os mesmos roteiros. E você vê nesse sul ali, gente de tudo que é canto do mundo, andando, viajando com tudo que é meio de transporte. Motos de 1.200 cilindrada, moto de 800, moto 125. 125 entrou na Patagônia, não? Bis. Bis? Né? Pessoal pedalando. Eu fui 2 vezes de bis para a praia. Achei que fosse uma super aventura, eu e meu irmão. Então me deixaram no chinelo. Encontrou bis na Patagônia? Sim, pessoal de bis, andando de bicicleta, pessoal a pé, pessoal de ônibus. De achar super viagem, quando nós estávamos indo eu sou super aventureiro, fui para ao Ushuaia, a gente teve uma lição, nós ia fazer 10.000 quilômetros, então nós ia ser os super-heróis, né? E justamente nesses postos de gasolinas antes de Ushuaia, a gente encontrava um casal com uma moto cor de laranja, uma KTM. KTM, que moto é, para quem não conhece? É uma moto sueca, né? Moto grande. É grande, uma Big Trail, tipo moto de enduro, assim, né? Que é as motos que a gente geralmente viaja, que pode fazer tanto on-road como off-road. Ou seja, tanto asfalto como estrada de chão. Isso aí. Aí a gente cruzava com esse casal, tá? E ficamos lá em Ushuaia. De Ushuaia nós ia cruzar pro Chile. Íamos até pegar uma balsa em Porvenir, que é um vilarejo. Então chegamos lá, estrada de chão, tá? E a balsa faltava 1, 2 horas para chegar. Quem estava lá? Esse casal. E nós éramos os caras que iam fazer 10.000 quilômetros. Aí, tudo bem, cumprimentou, olhei para a placa dele, e uma placa branca, não tinha um país, eu perguntei, tá, mas tu é da onde? Aí ele pegou um pincel atômico desses, de escrever em quadro negro, né? Foi na placa dele e botou lá Nova Zelândia. Eu disse, Nova Zelândia? Aí eu perguntei, mas que viagem tá fazendo? Aí ele me chamou, do lado da moto dele tinha aqueles alforjes, baú de alumínio, né? Ele tinha um mapa mundi. E com aquele pincel atômico que ele tinha ali, ele começou a fazer o trajeto dele. Mandou a moto para o Alasca, fez Canadá, veio descendo nos Estados Unidos, fez toda a América do Sul, Brasil, né? Eles estavam acabando a viagem deles em Punta Arenas, que nós estamos indo. Sim. Daí eu perguntei para ele, quanto tempo estão viajando? Daí ele parou, pensou, 2 anos e 8 meses. Aí eu me arrisquei em perguntar, mas então quantos quilômetros tu fez? Aí ele foi no GPS dele, 122.000 quilômetros. 122.000 quilômetros. Nós estávamos fazendo 10. 10 quilômetros. Então sempre tem alguém que... Que supera, né? Que faz mais, que é mais aventureiro, né? Ou mais corajoso. Porque precisa ter coragem também para sair de casa, né? Eu falo de moto em especial porque a gente foi para o intervalo falando de frio e chuva. Eu sempre andei de moto também, mas vou dizer que andar na chuva é bem complicado, né? Demanda uma atenção diferente. A moto por si já é um equipamento que não te dá aquela proteção, né? O pessoal sempre diz aí que o para-choque é o corpo da gente, né? A pilotagem em dia de chuva ela é complicada, você perde, não tem um para-brisa com limpador, você tem a sua viseira. Mas aí começam aquelas coisas assim, aqueles macetes, né? Capacete, é um item de segurança. Bom. Então um bom capacete com uma boa viseira já vai te acumular menos água. Certo? E a viseira não foi feita para te usar aquele capacete de 10 anos. Tudo tem uma vida útil, né? Então, uma boa viseira, a gente fala naquela proteção de plástico, a bolha na frente, né? Sim. Uma boa bolha batendo o vento já ajuda a tirar a tua água da viseira. Então, tudo vai te facilitando. A roupa adequada, porque se tu tá andando na chuva seco, é uma situação. Andando na chuva molhado é outra. Então, o cara comprar uma capa de chuva inadequada, vai se molhar. Então, vai ter uma dificuldade a mais. E eu digo assim, a cultura da rua ela é bacana, né? Assim como eu falei, usa a capa de chuva que o motoboy compra, vai ali na lojinha que os e essa é a capa de chuva. Porque eles andam o dia todo e não estão se molhando.
A outra maravilha do mundo é aquelas protetorzinhas de lona que vai na mão. Sim. Porque por mais que... Pode não ser bonito esteticamente, mas não funciona. é horrível. Funciona muito bem. É horrível. As motos que a gente usa, geralmente já são motos de cilindrada maior, já tem aquecedor de punho, né? Eu, por exemplo, fui para o Ushuaia, fui para o Chile, agora a gente pegou lá em Vila O'Rings, pegamos menos 4 graus, né? Menos 4 graus. Eu estava pilotando com minhas luvas de verão. Por quê? Porque A tem manopla o protetor aquele de lona, ele ataca a chuva, se chover, mas ele ataca o vento. O que baixa a temperatura da mão é o vento. Então eu não gosto de usar luva de inverno, que são as luvas grossas, a gente perde sensibilidade. Né? Então usa aquele protetor... Mas a manopla aquecida? Não. Eu uso a manopla aquecida, né? Mas enfim, mesmo se ela não for aquecida, aquele plásticozinho feio, horrível, ele faz o serviço. Então se você está pilotando na chuva, com uma capa decente, tem uma bolha, tuas mãos estão aquecidas, teus pés estão secos, metade do problema está resolvido. Aí é baixar a velocidade, a atenção no trânsito. Mas por que eu não te conheci antes, Alexandre? Quando eu fui para a praia e voltei, era verão, eu, Renato Souza, da Tropical, meu irmão e tal. Uma turma de 70 motoqueiros nós fomos. E aí eu tava com o capacete aberto, a viseira que assim, não, mas aí sem viseira, porque é mais legal, mais tranquilo, com óculos. Isso. Peguei uma chuva, daí eu comprei uma capa de chuva, botei aqui. E aí vinha água pelo capacete e entrava aqui, ó. Eu cheguei mais molhado isso aí. por dentro, que é impressionante. Pena que eu não fiz isso. Nós vamos ver algumas fotos, isso na volta do intervalo das viagens do Alexandre. Ok. Né, porque tem muitas dicas aí, as fotos aí, vai passando as fotos, diz para nós aonde quer. Tá isso bem? que nem falamos ainda sobre a viagem para Santarém, né, no Pará. É verdade. Houve muita, antes de nós irmos para o intervalo, programação para essa viagem, não? Toda viagem que a gente faz, essas de Jeep, de moto, elas têm uma programação. Pelo estilo de viagem locais que nós vamos, mas sempre um roteiro aberto. Porque como você vai depender de tempo, de clima, de estrada, você não fecha o roteiro porque posso ter um atraso de 1, 2... Não tem hotel, então. Sai daqui, eu vou parar todo dia em tal hotel. Tentando chegar em tal lugar. Sim. Mas sempre com a elasticidade de ter que ficar aqui. Ia rodar 500, hoje vou rodar 200, amanhã eu rodo 100. Sempre tem esse... Bem, algumas dúvidas. Passou por aqui várias pessoas e alguns dizem o seguinte, que o bom para se viajar é 500 km por dia. Bem, será que é isso? O que o Alexandre pensa sobre isso? Isso depois do intervalo comercial. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Alexandre Luiz Gerhardt. Nasceu em Porto Alegre, né, Alexandre? Nós não falamos só na abertura. Nasceu em Porto Alegre e depois foi morar onde? Minha família é de Estrela, nasci em Porto Alegre, mas bebezinho vim a Estrela, passei 10 anos ali na minha infância. Depois fui a Teutônia. E de lá fui para o mundo e do mundo eu voltei a Teutônia. Gosta de Teutônia? Gosto. A cidade é boa, é tranquila. Sim. E hoje está perto de tudo, né? Sabe que Teutônia tem crescido muito, né? É um povo muito organizado, né? O germânico, na verdade, que é uma colonização maior lá germânica, é um povo organizado, né? Assim como cidades que Teutônia, Westfália, Mato Leitão, Imigrante, Santa Clara, Forquetinha, são cidades que têm se desenvolvido muito, né? E isso é uma coisa que eu sempre digo para meus amigos, que talvez não podem viajar, não querem viajar. A gente muitas vezes vive numa bonança, numa situação muito bacana e não se dá conta disso e acaba reclamando. Vai viajar, vai para outros locais no Brasil, você vai ver situações diferentes e aí você vai se dar conta de como a gente está bem aqui na região. A região é muito boa, tanto a nossa região dos alemães aqui, como o pessoal da Serra aqui, Bento Gonçalves, Monte Belo, aquela região toda Garibaldi, ali a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Muito boa, né? Você tá reclamando que põe bode dentro de casa, né? Aquele ditado, não está do bode, não? O cara comprou um bode, o marido, aí trouxe para casa, a mulher reclamou, que amarrou nos fundos da casa. Ele pegou e botou o bode dentro de casa. Aí ela disse, não enlouquece, rapaz, enlouqueceu esse cheiro do bode. Ele pegou o bode e botou no lugar onde estava, na rua. Aí chegou em casa e disse, como é que tá agora? Não, mil maravilha, e o bode? Não, nem sinto mais o cheiro. Ou seja, mesmo lugar, né? Tá reclamando, põe o bode dentro de casa para ver se não fica pior, né, tio? Nós vamos algumas fotos do Alexandre, que viajou pelo mundo, e aí vamos ver isso aqui. Essa aqui é de praxe, né? Quem vai para Ushuaia, Patagônia, acaba tirando essa foto, né? É o fim do mundo, né? É tradicional essa foto aqui. De novo, a gente foi de moto, fomos um grupo de amigos de Lajeado, fomos em 7 motos, né? Essas viagens longas viram uma irmandade, então chegar em Ushuaia tem que registrar esse momento, porque literalmente é o fim do mundo. Quando você está lá em Ushuaia
e olha para o mapa onde é que você está, sabe, dá aquele aperto no coração, bate a saudade da família, bate, mas é uma foto muito tradicional aí, tem que ser registrado, né? Essa aqui? Esse aqui também é voltando de Ushuaia subindo, já é dentro do Parque do Torres del Paine, né? Fantástico essa região aí, chão batido, é a entrada do parque aí, quem não conhece tem que conhecer, não dá para deixar de visitar essa região aí. E essa é a moto, com 3 maleiros, né? É. Aqui o Glacial Perito Moreno, tradicional, a gente vê ele lá no fundo, lá, aquela parte do gelo lá, são 70 metros de altura. 70 metros? É a altura de um edifício. A gente teve a felicidade de fazer um passeio de barco ali e acontecer aqueles degelos, de cair aquelas paredes, assim, é um barulho incrível, realmente impressiona. Um lugar muito bonito, né? É. Aqui já no fundo lá é um pico de alpinismo conhecido mundialmente, que é o Fitzroy. Ali em El Chaltén é um povoado de 600 habitantes, ele fica meio protegido assim na encosta das montanhas, né? Inverno eles ficam isolados praticamente lá. E no verão bomba a cidade com turismo aventura, muita caminhada e alpinismo, em função do Fitzroy, que é o morro mais pontudinho lá no fundo. E ali é um ponto de parada. É. Aqui foi esse ano, a gente desceu ao extremo sul do Chile, a gente fez a Carretera Austral. Muitas pessoas não sabem, a Carretera Austral ela é a que liga Puerto Montt, que é a maior cidade no extremo sul do Chile, né, até Vila O'Higgins, que é o último vilarejo no Chile. Então, de Puerto Montt a Vila O'Higgins são em torno de 1.250 quilômetros. Desses 1.250 tem uns 800 de chão. Então, esse aqui é um trajeto da carreteira, né, as tradicionais pontes, natureza, região patagônica, né, chilena, muito diferente da Argentina, que a Argentina é seca e árida, o Chile é verde, natureza, rios, muito bacana. Né? Estradas boas? Aqui é chão, né? Sim, mas estradas de chão boas. Lá é um pedrisco, né? O tal do rípio. O rípio deles são cascalhos, né? Tem cascalho grande, pequeno. Nesse trajeto aqui da carreteira, pra gente que gosta de off-road, eu sou endurista, trilheiro há 30 anos, né? A gente pegou tudo que é tipo de estrada de chão, né? O rípio pequenininho, socado, o rípio pequeno fofo, o grande com areia. Então é um aprendizado, a gente é meio kamikaze, a pilotagem, né? Porque a gente tem que estar sempre lidando com a moto para não ir pro chão. Mas é muito bacana. E essa foto? Essa aí foi quando nós fomos a gente foi para a Amazônia, esse é um trecho da Cuiabá-Santarém, já voltando de Santarém. Nós fomos aqui uns amigos de Lajeado, fomos em 7 jipes na época, né? Fizemos 8.400 quilômetros saindo de Lajeado. A gente foi em setembro para ir na época da seca, para pegar a Transamazônica, né? Isso aqui é um esboço do que eram as pontes, né? Muito precário. Pô, é uma BR, estamos falando de uma BR. Tá ali BR 163. Aconteceu no mesmo trajeto, na noite nós chegamos numa ponte, ela era só 2 pranchão de árvore. Só que não cabia o entre-eixo dos jipes. Então se botava uma roda num pranchão, o outro pneu ficaria... Então a gente teve que ir para baixo da ponte, pegar uma madeirama para nós tentar fazer a ponte, reconstruir a ponte com galhos para conseguir cruzar. Então foi uma experiência bem bacana. Foi muito tempo perdido ali, né? Que tem que ser contabilizado também. Por isso que vocês não marcam hotel, porque se... Não, aquele dia a gente saiu, a gente foi dormir às 2 horas da manhã numa rodoviária. Chegamos numa rodoviária de um vilarejo lá, o cidadão tinha umas redes, a gente dormiu lá porque não deu, a viagem não rendeu. Nessa viagem a gente se obrigou a fazer a parte de baixo do motor, em plena Transamazônica. Começou a estar problema de pressão de óleo, né? A pressão de óleo, a parte de baixo do motor. Desmonta a parte de baixo do motor, calça as bronzinas com alumínio, faz um enjambre para conseguir. Nós tínhamos mais 4.000 quilômetros para chegar em casa. Então são as coisas que elas vão acontecer. E nisso daí todo o grupo para? Todo mundo para. Espera resolver o problema para seguir. Para mim é premissa, não me importa com quem eu vou viajar, desde que esse alguém... Ninguém fica para trás. Esse alguém que vai viajar comigo, que eu vou viajar com eles, a minha premissa, nós vamos juntos e voltamos juntos. O teu problema é o nosso problema e vice-versa. Eu acho que isso é importante, isso dá uma segurança grande no grupo, né? Sim. Nos programamos vai ser rebocado em último vai ser rebocado, tudo bem, não deu, vamos ter que chamar um guincho, uma plataforma, não sei. Mas a segurança de não deixar um companheiro na estrada, isso tem que ter. Que eu acho que é uma relação de uma amizade e tá ali, né? Sim. Você poder ver isso e saber que não deixou o parceiro na mão. Assim como tu não gostaria de ser deixado na mão.
Vocês tinham um rádio comunicador nos Jeeps, não? Nos Jeeps nós tínhamos o famoso PX, né? PX. Então lá na Amazônia, não tem toda essa parte de intempéries aí, a gente conseguia aí falar 2, 3 quilômetros com os PX entre um Jeep e outro, conseguia falar. Ah, não dava todos um atrás do outro, não? Não, por causa do pó, distância. né? A gente foi na região na época de seca, então levanta lá, é um chão meio vermelho, meio arenoso, passa um Jeep. Muita poeira. Muito pó, e como tem pouca ventilação, aquele pó fica Sim. viajando ali na tua frente, então a gente deixava uma certa distância para não sofrer tanto, né? A minha bermuda que eu tinha na época, eu usei ela 5 dias seguidos e botei no lixo. Mas também, que é 5 dias seguidos, né? Mas não passar por nem o rio para dar uma lavadinha, não? Ah não, o banho de rio era tradicional, né? A gente via um riozinho, a gente cozinhava, né? Tinha panela, tudo. Só com medo da sucuri e a onça? Nosso amigo Sebion, que era um bom cozinheiro, a gente via um riozinho, parava ali, tomava banho de rio, mas mesmo assim, vocês entravam no Jeep, aí o pó pegando, ficava vermelhinho. Não é você não for de carro, né? Com ar-condicionado, em Jeep, né? Não, aí você é aventura, né? Isso é o pessoal Nutella que faz. Né? A gente é mais ogro. Precisa, né? Precisa. Mas descarrega as baterias, vê coisas diferentes também, né? Sim, eu sempre digo, quando você vai viajar, saiu para viajar, em moto, Jeep, o que for, você desliga e... Duas perguntas. Postos de gasolina em plena Amazônia. Até porque o Jeep é um veículo que gasta muito, né? Faz o quê? 6, 7 por litro, não? Quando faz? Muito bem regulado. Faz menos que isso. É quase um caminhão, então. Em viagem de asfalto, assim, se for para asfalto, um Jeepzinho vai fazer 7, 8, já chegou até a fazer 10 na Argentina com gasolina boa. Nessas viagens começou a entrar para estrada de chão, off-road, trecho mais trabalhado, vai fazer 5, 5,5. Então, posto de gasolina é um problema, a gente sempre leva galão de combustível. Precisar usar, não? Sim, em algumas situações sim, né? Que daqui a pouco já tem pouco posto de gasolina, quando chega no posto não tem que é gasolina. outra foto ali, a gente viu ali também, foi um outro trecho ali. Em Brasília, passando Brasília. Na subida a gente passou em Brasília, fomos lá, fizemos uma ligação na época para a Tropical FM, de dentro do Planalto, a gente fez uns bolos. Porque essa viagem foi bacana que a gente saiu daqui em setembro, e o pessoal da Tropical, a gente é amigo do João Pedro, ele deu todo um apoio, todo dia nós fazíamos um boletim, então todos os nossos amigos da região nos acompanhavam, não tinha essa comunicação que tem de hoje, botar Facebook, então a gente fazia um boletim diário via rádio. E a família sabia onde é que estão, né? Sabia onde é que estão. Parado, né? Hoje tá fácil, manda o WhatsApp para todo mundo, Facebook, manda foto, tudo, faz live ali, tudo online, né? Mas voltando ao assunto do combustível, combustível ele é complicado, né? Mesmo as motos que tem autonomia aí de 350, 400 km, depende da moto. O pessoal sempre diz, eu vou viajar, comprei uma moto com modelo tal que tem um tanque maior, dá para 25 litros, um exemplo. Não adianta você ter 25 litros se a tua moto só tem 15. Sim, e vão viajar juntos, né? Entendeu? A maior autonomia sempre vai ser do menor tanque, se não adianta. Então o galãozinho de combustível, melhor sendo levar e não usar do que precisar e não ter. É um pezinho ali, um galãozinho para 5 litros, ele quebra um galhão. O Zé que lançou numa viagem junto, ele também estipulou assim, meio tanque é reserva. Meio tanque está na reserva, para e abastece. Na Argentina, na região da Patagônia, especialmente quando a gente foi para o Ushuaia, tinha a questão da falta de gasolina. Não chegou extremo como chegou aqui, mas então... vamos rodou 60 km, tem um posto, põe lá 2 litros, que esses 2 litros pode te fazer falta lá adiante. É premissa. Ficou na dúvida, abastece. E tem, né? Quando se viaja, vê pessoas que ficaram sem gasolina. Sim, né? direto. E pessoas experientes, né? Às vezes pessoas estão acostumadas a viajar, mas por um descuido, não tiveram foco. Aconteceu com a gente, num trecho lá, nós tinha um trevo, uma curva, tinha que entrar na cidade 3 km. Não, vamos passar direto que... E esse não aconteceu. Tivemos que botar a gasolina 2 galões porque a gente comeu um abastecimento. E aí quase ficamos sem combustível. Estamos conversando com o Alexandre Luiz Gerhard. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Alexandre Luiz Gerhard. Bem, já fiz várias viagens, a gente foi para o intervalo falando a respeito da Patagônia. E a ideia era ir até o Pará, até o extremo sul, né? O extremo norte do Brasil. Saíram do extremo sul, né? E foram ao extremo norte do Brasil. Quantos dias vocês levaram? 17 dias, 8.400 quilômetros. Mas até que não levaram tanto, né? Andaram bem, né? Andamos bem, a gente, dos 8.400, saímos de Lajeado, batemos 1.000 quilômetros direto, sem parar.
Ah, por Saímos isso. daqui, fomos até Lins, trocando o piloto, um cochila, o outro pilota. Mas como é que não queria que fundisse o motor de um Jeep? 1000 quilômetros, não tirou? Na verdade, a gente não, eu sempre digo, as pessoas, como é que faz 800 quilômetros, 500 quilômetros num dia? A gente não faz isso. A gente faz vários trechinhos de 100 e alguma coisa. Então, faz 100 e poucos, para, abastece, Descansa, se toma alonga, água. Então, vê como é que está a situação do veículo. então, as pessoas muitas vezes não fazem essa ideia. Imaginam, de novo, tem aquela mente de sentar aqui no Brasil, esse trânsito maluco, essa dificuldade de caminhão. Saiu, foi para o exterior, Argentina, Chile, a condição de trafegabilidade é diferente, né? E você faz isso muito mais tranquilo, senta no teu carrinho ali, vai tranquilão, para aqui, estica as pernas, você faz 500 km brincando. E não precisa ir de Jeep, não precisa de uma caminhoneta 4x4, pode ser com um carro de passeio, né? Em bom estado, né? Vai com qualquer coisa, mas vai. Um carro 1.0, falando qualquer coisa, né? Um carro 1.0, ou seja, que o motor não é um motor para viagens que precisa, por exemplo, atravessar a Cordilheira dos Andes. 1.0 será que vai, não? Chegou a ver nas suas viagens? Claro. Você viu o bis, né, na Patagônia? Eu botei na minha cabeça uma coisa. O equipamento ideal para você viajar é aquele que você tiver acesso. Boa frase, bonita frase. Vai porque vai dar tudo programa, certo. Né? Talvez tenha que fazer mais paradas, aí tem que vai numa velocidade menor, vai. Tu nunca pode, tanto de moto, de carro, que se você for, você não pode ir no limite do equipamento. Você tem que estar abaixo disso. Sempre tem que estar abaixo disso, porque tem um desgaste mecânico, né? Enfim, mas tem que ir. E a gente aprendeu com o decorrer dos anos, isso viajando profissionalmente sozinho, ou de moto, ou de Jeep, que vai acontecer alguma coisa em algum momento? Vai. Papai do céu é bom, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Aconteceu isso contigo, não? Pô. Muitas vezes. Várias vezes aconteceu eu com alguma situação, ou alguém com alguma situação, e a gente dá auxílio. Vou dar um exemplo assim, eu voltando um dia do litoral de Santa Catarina, minha caminhonete puxando meu Jeep, cheguei ali em Tramandaí, estourou o filtro de óleo da caminhonete, chamei o guincho, botei o caminhonete em cima do guincho, minha família entrou num táxi, sobrou o Jeep. Não, eu vou de Jeep, já nem vou até o túnel, eu vou atender um cliente meu lá em Três Coroas. Já fui com o meu Jeepzinho, freeway, pá, era segunda-feira, tô no meio da freeway, olho dois meninos empurrando uma motinha, uma CG. Tô empurrando a motinha ali e tinha aquela saidinha do acostamento, aquele descanso, né? 50 metros, eu encostei ali, vem os meninos, o que houve aí? Bah, furamos o pneu. Qualquer um sabe que minha freeway não tem. Não, né? não tem. É mesmo. Só um pouquinho. Não. Abri a minha caixinha de ferramenta do Jeep. Eu tinha aquelas espumas de reparo rápido, uma espuma expansora, né? Sim. Vamos testar? Vamos. Botamos no ventil dele, enchemos o pneu da moto. Aguentou uns 10 minutos ali, não vazou, quer dizer, quando foi muito grande não veda, né? Não vazou, opa, acho que vai dar. Tá bom. Vai na minha frente. Vamos lá. Vai na minha frente. Fui até Porto Alegre com eles, saía em direção ao Canoas, larguei eles em casa praticamente. Nunca mais vão esquecer, nem você esqueceu. Nem a gente esquece, né? Então assim, sempre Ajudar alguém vai o te próximo. ajudar em alguma situação, a gente vê isso direto aí na estrada, as pessoas ajudando, tem que ajudar. E lá tem, quando você vai pro Chile, pra Argentina, norte, sul, regiões mais isoladas, né? As pessoas que estão viajando sabem disso. E não existe esse medo todo que existe aqui de se assaltar, de acontecer. As pessoas se ajudam lá e tem que ser assim. Na verdade, quando tu viajas, tu encontra muitas pessoas que têm o mesmo propósito, né? Isso. E aí um ajuda o outro, né? Não quer que o outro fique empenhado, né? Assim como tu não queres ficar empenhado também. Né? Eu me lembro que nessa viagem, uma dessas viagens, um colega nosso furou um pneu da moto, né? Fomos para uma borracharia para ajeitar na cidade. E eu tava com um pneu sobressalente, que a minha moto gastava muito pneu, eu tinha que trocar o pneu. Eu tava com um pneu reserva em cima e preso com esses esticadores de elástico, né, de borracha. E quando eu me dei conta, o meu baú é de alumínio e o canto vivo tava comendo o esticador. Ia arrebentar o esticador e eu ia perder o pneu no caminho. Aí eu disse, bah! E nisso eu olhei na oficina do mecânico lá que tava arrumando o pneu, ele tinha 2 esticadores pendurados na parede. Eu perguntei, pô, você tem isso aqui para vender? Não, não tem. Eu disse, mas na cidade aqui tem? Ele disse, bah, você não vai achar isso aqui que eu trouxe de Bariloche, que é 500 quilômetros longe. Porque, não, eu tô precisando aqui pro meu pneu. Eu disse, não, daqui a pouco a gente arranja uma cordinha para ti, amarra o teu pneu, vai dar tudo certo. Ele consertou o pneu da moto do nosso amigo, do Eduardo Rexel. E quando nós estávamos para sair, ele pegou os esticadores dele. Ele disse, não, mas esses não são teu?
Vai, para conseguir 500 quilômetros, conseguir de novo. São, mas tu vai precisar deles muito mais do que eu. Me entregou. Agora fazem 2 semanas, eu parei no posto de gasolina em Teutônio para abastecer, 9 horas, o posto estava fechando, fui abastecer, fui pagar a conta, eu vi uma senhora dizendo, mas não tem uma cordinha para... Não tem, né? O que houve, senhora? Não, a gente trouxe, estava com uma caminhonete também, a gente trouxe os galãozinhos para abastecer de combustível, que vai para as máquinas agrícolas deles, e esquecemos de trazer a nossa corda, então a gente não queria deixar os galões soltos na caixinha, né? Só um pouquinho. Fui na minha caminhonete, peguei um extensorzinho de elástico, o senhor vai precisar mais do que eu. Então foi uma gentileza lá no sul do Chile, sim, né? E hoje eu pude retribuir para alguém aqui. Custa 5, 10 reais, não importa. Faz o gesto que lá adiante alguém vai fazer isso por ti também. Isso eu acho que é a lei do viajante, é ajudar e ser ajudado. Alexandre, a gente no intervalo falou rapidamente de que todo empresário deveria viajar, sair do seu lugar, não importa onde mora, se no interior, se na cidade, grande metrópole, não importa também para onde vai. Por que você falou isso? Hoje, além da minha relação com a Itália, eu tenho uma empresa no ramo de segurança privada. Por que isso? As pessoas se lançam num objetivo, montar um negócio, muitas vezes sem saber o que vão encontrar pela frente. Então, quando vão fazer uma viagem, um pouco mais aventura dessas, tu vai ter que planejar, assim como tu vai ter que planejar o teu negócio, tu vai ter que estudar o que tu vai encontrar pela internet, enfim. Então vai ter que estudar o mercado, a tua empresa, as tuas coisas. Tu vai ter que lidar com situações inesperadas, certo? Com funcionários. Com funcionários, com pessoas, né? Tu vai ter que muitas vezes improvisar, assim como na tua empresa tu vai improvisar. Daqui a pouco tu planejou, aconteceu alguma coisa, tu vai ter uma deficiência em recurso financeiro, como é que tu vai fazer essa gestão? Então eu vejo assim que tu te dedicar um tempo a planejar uma viagem, tu viver essa viagem, tu lidar com tudo isso, para mim está diretamente ligado com uma empresa. As mesmas lições que tu tive numa viagem é o dia a dia do sofrido empresário brasileiro. Que ele tem que planejar sem saber o que vai acontecer ali adiante, que ele não conhece a situação do governo, a situação política do país daqui a 6 meses. É muito instável, né? É muito instável. E as viagens também são assim, você não sabe o que vai encontrar, se vai dar, não vai dar. Não dá para botar todas as fichas no que vai ser no futuro, porque não dá. Não dá. Mas também não pode ficar parado, senão o mercado te come. Né? Isso aí. Tu acaba morrendo na casca. Tem que ser camaleão, saber se adaptar às situações, né? Tem que engolir alguns sapos. Em viagem também é assim, né? Também assim, tá viajando até com os amigos, o amigo levantou de mau humor, daqui a pouco te deu um oi meio atravessado, tu depende dele, não pode brigar com ele. Diz, vai passar isso aqui. Ou não. Você sabe o que é interessante? Eu fui fazer viagem com amigos e aí a primeira regra da viagem vai ser assim, vai ser o motorista e o copiloto. Aí atrás vão ficar mais 2, né? Que vão descansar. Isso no primeiro dia. No segundo dia, o que ficou junto com esse parceiro vai trocar, vai com o outro. E também no hotel, achei muito interessante isso, porque no hotel tu vai dormir um dia, se tiver quarto só para 2, vão ficar 2 nesse quarto, nunca vai ser os mesmos. Sim, vai fazendo rodízio. O rodízio. Para não criar o vínculo e panelinha, né? Vamos dizer assim, para ser mais fácil. Vai ser a minha relação com o Alexandre vai ser muito melhor. Não, vai ser com o Alexandre, vai ser com o Breno, vai ser com todos, né? Sim. A gente também tem o hábito de fazer isso. Que acaba dando uma interatividade maior com todo mundo, né? Tu conhece um pouco de todos, né? Conhece um pouco de todos. Mas o meu amigo e o Alexandre vamos entrar junto. Não importa, tu vai dormir ou vai ficar com o Alexandre no carro dele hoje, amanhã com outro. E assim, não só dividir os quartos, como muitas vezes dentro de uma viagem num grupo um pouquinho maior, de 5, 6 pessoas, você tem que também conciliar as questões financeiras. Nem todo mundo tem a mesma questão financeira. Então, muitas vezes você tem que abdicar de um pouco mais de conforto, porque no contexto da viagem você vai poder ficar, talvez em determinados locais, num hotel um pouco melhor, mas em prol de um colega teu que tem uma condição um pouco menor, vai ter que ficar em hotéis de menor qualidade, por ser preço menor, né? Daqui a pouco dormir numa rede, como a gente já dormiu, para poder atender às necessidades. E dentro disso também, na última viagem do ano, não desse ano, do ano passado, a gente passou aí 15 dias no Chile. Eram 3 motos grandes, né, 800 cilindradas, 1.200, e tínhamos um amigo nosso de imigrante, o Sérgio Barilli, que é gente finíssima, que tinha uma moto 250. Então a gente conversou, ele tinha o desejo de fazer uma grande viagem. E aí a gente escutou de alguns amigos, ele não vai conseguir acompanhar vocês. Lógico, porque nós é que acompanhamos ele. Fizeram o contrário. Então, isso é amigo, né? Então, vamos andar assim, a 80, 100 por hora, que é a velocidade que ele consegue andar. Foi bom para todo mundo. A gente foi, curtiu. Então, esse respeito tem que ter.
Senão nem sai de casa, né? Se não Não houver sai de isso, casa. fica em casa. Tem viagem programada? Não? Qual a tua próxima viagem, Alexandre? Bem, eu tô sempre viajando, né? Semana que vem eu tô indo pra Argentina e assim a gente vai indo profissionalmente. Mas de passeio, aventura, a gente tem o hábito sempre de fazer, quando possível, uma viagem grande. Devemos fazer até o final do ano alguma... Faz uma pelo menos por ano. Se dá, a gente tenta fazer uma viagem maior. Se não dá, a cada 2 anos, uma viagem de 15, 20 dias grande. Mas sempre a gente faz as viagens menores, 5 dias, 6 dias, né? A próxima, assim, que a gente tá pintando, já bastante gente foi, eu não fui ainda, talvez fazer Machu Picchu. Machu Picchu. Tem os amigos que voltaram agora, o pessoal de Teutônia voltou De agora moto. ali, de moto. Alexandre, felizmente chegamos ao final do programa. Prazer em tê-lo aqui, obrigado Prazer por é tudo nosso. que a gente aprendeu contigo hoje a respeito de viagem. E a ideia do programa é justamente essa, é nós a cada programa aprendermos algo diferente de uma pessoa diferente e muitas que foram para o mesmo lugar, fizeram a mesma viagem, mas com perspectivas diferentes, né? Da maneira em que foi criado, da onde que veio, pelo veículo que foi, né? Cada um tem uma mentalidade diferente e é isso que que se propõe o programa Check-in. Na semana que vem a gente volta com o programa Check-in com outro entrevistado. Por onde será? Viajou pelo Brasil, pelo mundo? Morou fora do Brasil? Por quanto tempo? A gente volta a se falar na semana que vem.